Diz assim a palavra de Deus: cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, do qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Vamos orar ao Senhor. Pai, a Tua palavra, Senhor, e nós esclarecemos que o Senhor nos ajude a entendê-la. E não só entendê-la, não só conhecê-la, mas aplicá-la à nossa vida, Senhor. Porque não adianta apenas conhecimento intelectual, conhecimento cognitivo, Senhor. Nós precisamos entender e que o nosso coração possa, Senhor, aplicar a nossa vida pessoal. Ajuda-nos, Senhor. Usa o Teu Espírito Santo, Senhor, que habita em nós, para trazer alegria e alegrar o nosso coração, Senhor, no confronto com a Tua palavra, que é boa, perfeita e agradável. Assim te oramos, esperando do Senhor, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, é interessante que Paulo começa essa parte da carta aqui, com muita ênfase, com muito vigor. Ele está inconformado com o que está acontecendo na igreja. E ele começa assim: cuidado. Ele chama a atenção da igreja. Ele diz: olha, há um perigo que vocês têm que ter cuidado com esse perigo. Então, Paulo está aqui, vamos dizer assim, com o sangue nos olhos, com o que ele está vendo, com o que ele está percebendo na igreja. É o que nós vamos tratar aqui hoje. Então, Paulo está preocupado com a saúde espiritual da igreja, para que ela não volte à escravidão espiritual. Essa é a preocupação de Paulo aqui. E nós vamos traçar, nós vamos caminhar nessa perspectiva de ver, não é, o que é que Paulo está ensinando à igreja e que cuidado eles devem ter e de que forma eles devem ter esse cuidado. Então, eu vou trazer aqui uma introdução e após nós vamos entrar no texto e vamos sair aqui conhecendo e tomando conhecimento da exortação de Paulo aqui. A palavra cuidado, não é? O seu significado é uma atenção especial que se dá sobre ameaças e perigos para se evitar. Então, a gente sabe que tem placas que dizem isso: cuidado, alta tensão, cuidado, animal feroz, cuidado, curva perigosa. Então, o cuidado nos alerta de um perigo eminente que nós podemos sofrer se não dermos atenção e cuidado à informação. Escravidão é a posse de uma pessoa. Então, a escravidão é alguém tomar posse da sua vida, né, do seu ser. Então, quando falamos sobre o cuidado com a escravidão, falamos sobre a influência das falsas narrativas sociais, das filosofias, das tradições humanas e dos costumes religiosos que escravizam sua vida na mentira. Então, nós devemos ter esse cuidado para não nos tornarmos escravos, não é, de uma mentira, de uma narrativa, de uma ideologia social, de uma ideologia política. Não é? A gente deve estar atento a isso, porque isso vai consumir a nossa vida numa mentira. Quando falamos
do cuidado com a escravidão espiritual. Então, aqui são duas observações, né? O cuidado com a escravidão, né, do contexto social, do contexto ideológico, e agora o cuidado com a escravidão espiritual. Então, quando falamos do cuidado com a escravidão espiritual da igreja cristã fiel, falamos da influência das falsas doutrinas e dos falsos mestres que trabalham para escravizar sua mente e seu coração em suas mentiras teológicas, para roubar tudo que você é e tudo que você tem em Cristo. Essa é a intenção dos falsos mestres, das falsas doutrinas, dos falsos apóstolos e dos falsos pastores. Eles querem roubar tudo que você é e tudo que você tem em Cristo e torná-lo escravo daquilo que ele está lhe ensinando. Paulo, no verso 8 do capítulo 2 da carta à igreja de Tessalônica, ou à igreja de Colossenses, desculpem, exorta a igreja mais uma vez para terem o cuidado com o engano espiritual que surge no meio da igreja e ganha terreno. Irmãos, como é fácil você ludibriar, você enganar, né? Você iludir uma igreja. E como os membros caem facilmente diante desses pastores, desses falsos pastores, desses falsos mestres. É impressionante, irmãos, impressionante. Por quê? Porque a igreja brasileira, de um modo geral, ela não tem maturidade para discernir e confrontar aquilo que escuta dos seus pregadores, que deveriam ter isso aí. Então, por que Paulo está furioso aqui? Porque a igreja estava dando ouvido a falsas doutrinas, que desabonavam, que desacreditavam em Cristo, que é o centro da igreja e o centro do cristianismo. Jesus, em seu evangelho, já alertava seus discípulos quanto aos cuidados que eles deveriam ter para não cair na escravidão espiritual dos fariseus, dos saduceus e dos herodianos. Assim, Paulo, Pedro e João, em suas cartas, alertam a igreja do primeiro século para o mesmo cuidado com os falsos mestres e as falsas doutrinas. Vejamos alguns alertas de Jesus nos evangelhos com relação a isso. Mateus 24, 5, ele diz: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Observem que estamos aqui no primeiro século da era cristã. Jesus estava vivo aqui na época. E ele já alertava para isso. Mateus 24, 11. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. É o que está acontecendo hoje. Ele já profetizou isso, já alertou isso há 2.000 anos atrás. E parece que nós não damos ouvido a isso. E continuamos aceitando ser enganados por esses falsos mestres, falsos pastores. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. O que é que nós vemos hoje em dia, irmãos? Numa quantidade enorme de igrejas aí fora, né, que prometem cura, prosperidade, livrar você, para de sofrer, vamos trazer seu amor de volta. Então, inventam um monte de coisa, trazem um monte de promessa, quando a Escritura nunca prometeu nada daquilo. E as pessoas vão e aceitam isso e acham que isso é evangelho. E acabam se escravizando espiritualmente à voz desses homens, que vão sugar tudo que você tem. E não vão deixar você conhecer a Cristo. E o pior é isso. Marcos 13, 6. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Marcos repete a mesma coisa de Mateus, né? Marcos 13, 22.
Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estejam sobre aviso. Tudo isso tenho predito a vocês. Olha só. Então, o contexto aqui de Paulo já foi predito por Cristo. Mas parece que a igreja, ao tomar conhecimento do evangelho, da pregação, não está dando ouvido. Irmãos, a forma desses homens pregarem e trazerem a mensagem é muito bonita, tem muita eloquência, né? Tem muito conteúdo, tem muito conhecimento, são carismáticos, são alegres, encantam a plateia, dominam a plateia para poder depois lançar as suas doutrinas. E você, que bênção foi, que coisa bacana foi, né? Então você cai nessa lábia sem discernimento. Sejamos como os bereanos. Paulo pregava e eles ali, prescrutando tudo que Paulo dizia. Tudo, sem exceção, até as vírgulas. Dizia, esse homem fala a palavra de Deus. E é assim que nós devemos ser, até comigo. Não se acanhe. Se eu falar alguma bobagem, se eu falar alguma heresia, ou trazer algum ensino, algum princípio que não está de acordo com a Escritura, vocês podem se levantar e dizer, pastor, isso não está na Escritura, vocês estão me ajudando com isso. Estão me confrontando, me trazendo de volta ao texto, a submissão ao texto. 1 João 2,26 diz assim, isto que acabo de escrever para vocês é a respeito do que estão tentando enganá-los. Primeira carta de João. Então, irmãos, não pensem que os falsos mestres, os falsos profetas vão para outros lugares, porque não lhes interessa isso. O interessa o quê? É vir para a igreja, para a igreja mesmo, para nos desviar da palavra de Deus. Esse é o intento. Eles não vão pregar em praça pública, eles não vão pregar em nenhum encontro político-social, isso não interessa para eles. Porque esses já estão todos desviados. Mas o que eles querem é justamente isso, é rachar a igreja, é dividir a igreja, é dominar a sua mente, é escravizar o seu coração, aos seus ensinos e às suas palavras. Paulo, no verso 8 do capítulo 2 da sua carta à igreja de Colossos, está com o mesmo objetivo de Jesus. Tenham cuidado. Ninguém vem aqui na igreja enredar vocês. Agora, o que significa a palavra enredar aqui na sua Bíblia? Significa fazer cativo, escravizar. Então, você está vendo que Paulo está furioso com esses homens, com esses falsos mestres, essas falsas doutrinas, porque elas vão escravizar o povo na mentira, na falsidade. Paulo, no capítulo 1 dessa carta, já afirmou que Cristo é a fonte de toda sabedoria e conhecimento. Nele se encontra todos os tesouros de Deus com respeito à vida espiritual em Cristo. Ele já havia dito isso. Ele também revela o mistério de Deus para os crentes de Colossos. Qual é o grande mistério? Cristo em vós, a esperança da glória. O Espírito Santo está habitando no crente fiel, derramando e revelando a sabedoria de Deus em Cristo, para que eles desfrutem de uma vida espiritual saudável e alegre, sem qualquer escravidão. Voltemos aqui ao contexto da carta. A carta de Paulo à igreja de Colossos é baseada no relatório de Epáfras, que relatou as virtudes da igreja e a influência da filosofia e das vãs sutilezas dos homens e do mundo que estavam lançando a igreja de volta na escravidão espiritual. Você vê isso nos versos 8, 16 e 18 do capítulo 2. Está bem claro isso aqui, desses versos aqui. Paulo escreve a carta para combater as falsas doutrinas e os falsos mestres e fortalecer a vida espiritual da igreja por meio do conhecimento e da sabedoria de Deus revelada em Cristo. Irmãos, Cristo é o centro da igreja.
Cristo é o centro do universo, Cristo é o centro da nossa vida. Ele é a fonte de toda a riqueza e sabedoria para mim e para a sua vida. É Ele que nós devemos buscar e conhecê-lo. E nos submeter a Ele. Só Ele, nada mais ninguém. Nós não precisamos mais de nada. Porque Cristo é completo, é pleno de sabedoria e conhecimento. E é sabedoria e conhecimento divino. E conhecimento e sabedoria eterna. Paulo deixa muito claro no verso 26 do capítulo 1. O único modo da igreja ter cuidado para não cair no engano das falsas doutrinas era guardando no coração a doutrina de Cristo, ensinada fielmente por ele, por Paulo. Fora desse cuidado, os crentes não tinham como se livrar da escravidão espiritual trazida pelas falsas doutrinas. Paulo começa o verso 8 do capítulo 2, exortando pela segunda vez a igreja contra as falsas doutrinas e mestres. A primeira vez que Paulo chamou a atenção da igreja foi no verso 4 do capítulo 2. Ninguém os engane com argumentos falaciosos. Ninguém vos engane com argumentos falaciosos. Muita fala. Fala bonita, discurso bonito, não é? Uma boa apologética. Não é? Um discurso carismático. Paulo fala, cuidado, que essas pessoas não lhe enganem com seus argumentos, que não são argumentos segundo a Escritura. É falso, é engano, vai trazer escravidão, vai trazer você de volta ao pecado. A segunda vez foi no verso 8. Cuidado que ninguém vos venha escravizar com as suas filosofias, ou com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. Paulo, aqui no verso 8, ele amplia o verso 4. Ele vai dizer o que são esses argumentos falaciosos, que vêm por meio da filosofia do contexto da época, que vêm por meio das vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens e conforme os rudimentos do mundo. Então, nós temos aqui 3 ferramentas que esses falsos mestres estavam usando para iludir a igreja e enganar a igreja. A filosofia da época, a gente vai ver o que significa isso. As vãs sutilezas que vinham pela tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. Então, são 2 coisas aqui. Paulo amplia, né, o verso 4 no verso 8. Observe que a fonte primária desses falsos mestres não é a Bíblia. Olha o que ele diz aqui no verso 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, aí vem dizer, em conformidade com a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, tudo isso que eles estão pregando aqui não tem nada a ver com a pessoa de Cristo. Nada, é fora de contexto. Então, tudo aquilo, irmãos, que um pregador, né, traz para a igreja e não está em conformidade com a palavra de Deus, não fique, se levante e vá embora. Não fique no culto. Saia. Primeiro, porque não é culto. Segundo, que ele está falando não em nome de Deus, está falando em nome próprio. Segundo, que ele está enganando o seu coração. E terceiro, que ele está querendo escravizar as suas doutrinas pessoais e tomar tudo que você tem. Esse aqui é o ponto. Era justamente isso que essa filosofia e essa tradição dos homens estavam fazendo. Porque não tinha nada a ver com Cristo. Presta atenção, irmãos. Todas as vezes que um pregador e mestre não usa a Bíblia como fonte primária em sua pregação do começo ao fim, e se ele não se submete ao texto divino em seu contexto, ele é falso pregador e a sua doutrina também é falsa. Não dê ouvido. Corra, fuja, não fique. Porque ele não está lhe respeitando. Ele está lhe desrespeitando, não é, e afrontando, não é, a sua vida com a mentira e o engano, e o seu engano. A palavra sutileza, não é, no contexto, pode significar engano, seduzir e atrair ao pecado. Não é?
Então, vimos então que não é uma simples sutileza ou um pequeno engano sem importância que estava acontecendo na igreja. A sutileza aponta para uma realidade grave e hostil na igreja, e é isso que Paulo está combatendo com todas as suas forças. Para que a igreja tenha saúde espiritual, irmãos. Essa é a nossa luta na igreja, com todos os irmãos, porque hoje a gente abre no celular, você tem um mundo na sua mão ali no celular. E lá tem uma quantidade enorme de pregadores, assim que você até perde de vista, perde de conta. E tem para todos os gostos. E você começa a ouvir esses homens. E acha bonito o que ele prega. E você começa a acreditar no que ele prega. E a sua cabeça começa a se encher de coisas que não estão na Escritura. Aí você chega na igreja. Aí vê o seu pastor pregar, de acordo com a Escritura. Aí depois do culto, você confronta o pastor. Pastor, o que o senhor pregou está errado, não é assim não. Porque eu vi assim, assim, assim de fulano. Ele está dizendo que é assim. Está vendo? Aí, já viu a confusão que deu na cabeça da pessoa? Aí você vai ter que desconstruir tudo que ela construiu a partir daquele falso pregador, daquele falso ensino que ele trouxe para a igreja, para a vida da pessoa, e destrói completamente a vida dela. Irmãos, está assim, ó. As pessoas hoje não têm mais preocupação em ensinar a palavra de Deus conforme ela é. Os falsos mestres estavam seduzindo os crentes a não crerem na divindade de Cristo e em sua obra redentiva. Esse aqui é o contexto. Veja o que é que Paulo diz aqui no verso 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, o primeiro ponto que Paulo vai confrontar aqui com os falsos mestres, as filosofias, a tradição dos homens e os rudimentos do mundo é isso. Eles estão pregando o oposto disso. Então, Paulo começa a confrontar e a trazer para a igreja que Cristo é 100% homem e 100% Deus. Nele habita corporalmente toda a divindade de Deus. Ele é divino. Ele é homem, mas ele é divino. E os falsos mestres não pregavam isso, irmãos. E quando você defende, quando você crê que Cristo não era divino, não era Deus, você põe abaixo toda a sua obra redentiva. Você torna Deus mentiroso. É isso que está acontecendo aqui. Observe que a sutileza se conforma e se molda às tradições dos homens e aos rudimentos do mundo, revelando algo totalmente mundano, fora da tradição judaico-cristã. Fora dessa tradição judaico-cristã. David Burt comenta esse texto dizendo o seguinte: na verdade, toda a arte dialética do diálogo desses mestres é colocada a serviço do engano. Ele tem uma boa dialética, eles falam bem. O evangelho que pregam não é o poder de Deus para a salvação. Não consegue transformar os seres humanos, mas deixa-os mortos em seus pecados. Em vez de proporcionar uma vida eterna, oferece supostos conhecimentos que passam por espiritualidade. Fecha aspas. Esse é o falso mestre. Paulo dá uma ordem. Cuidado, que ninguém venha a escravizar vocês. Paulo está dizendo o seguinte: o perigo das falsas doutrinas é a escravidão espiritual. Esse é o pior perigo. Burt comenta mais uma vez. Ele diz assim, ó: o risco que ameaça os colossenses não é apenas os conceitos doutrinários errados, não é apenas a falsa doutrina, mas o de acabarem prisioneiros de uma cosmovisão que nada tem a ver com Jesus Cristo. É o que Paulo combate aqui no verso 9 aqui. Paulo está dizendo à igreja: tenham cuidado, estejam alerta,
Não abaixem a guarda diante dos falsos mestres. Não tenham descanso até que eles e suas doutrinas sejam expulsos da igreja, caso não se arrependam e creiam na pessoa de Jesus Cristo como Senhor e Deus. Mandem embora, expulsem. Não aceitem isso. Ou se a igreja aceitar, você mesmo procura uma igreja que realmente prega a palavra de Deus, lhe ensina o caminho do Senhor, lhe instrua. Irmãos, prestem atenção. A realidade da igreja de Colossos não está longe da nossa realidade. O que tem surgido de falsas igrejas, mestres e pastores é sem tamanho em nosso contexto. E muitas pessoas têm abraçado essas igrejas, pastores e mestres como o vindo de Deus, escravizando suas vidas ao engano e à mentira. Porque o slogan para atrair é muito atrativo. Pare de sofrer. Venha que aqui você tem prosperidade. Irmãos, qual mortal que não quer parar de sofrer? Me responde. Quem não quer parar de sofrer? Todo mundo quer parar de sofrer, irmãos. Sofrimento é algo que corrói a nossa vida, não é isso? Machuca a nossa alma, deprime, não é? Nos deixa fatigados, cansados. O sofrimento é algo pesado. E muitos sofrem demais da conta e querem parar de sofrer. Então, quando vem uma mensagem como essa, eles correm para lá, porque eles querem parar de sofrer. Mas quando é que a Bíblia disse isso, que você ia parar de sofrer? O que é que Jesus diz? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quer dizer, se espelhe em mim para você vencer o mundo. Não tem uma mensagem sequer na Escritura e você vai parar de sofrer. Não tem isso. Mas como é que ela atrai as pessoas? Dessa forma, engano. Um outro slogan muito bonito. Tenha uma vida próspera, material. Você é filho do rei. Então as pessoas, nossa, prosperidade. Então as pessoas, o que é que as pessoas pensam? Eu quero ter dinheiro, eu quero ter poder, eu quero ter casa na praia, papapá. Então você vai com esse sonho de que Deus vai lhe dar casa na praia, vai dar um carro novo, vai dar papapá, vai dar um monte de coisa. A minha pergunta é, quando, em que texto Deus prometeu isso? Mas é melhor dar do que receber. É o ensino de Cristo. Irmãos, isso é um evangelho falso, um Deus falso, um cristianismo falso. Né? E as igrejas estão, cheias. Porque, de alguma forma, né, o diabo aproveita e acontece uma coisa ali, uma coisa acolá, e aí você crê e fica amarrado com isso. E para se sair desse meio, irmãos, é uma luta terrível. Terrível. Porque ele vai te escravizar de alguma forma. Olha, se você deixar a igreja, a maldição de Deus vem sobre você, você vai perder tudo. É assim que eles coagem, né? Que eles fazem com as pessoas. Isso é diabólico, irmãos. Isso é diabólico. Né? Podemos considerar as seguintes denominações como seitas. Agora você pode se chocar com o que eu vou dizer aqui, mas essa é uma realidade. Algumas delas: Universal, Igreja do Poder de Deus, Adventista, Testemunho de Jeová, os Mormons, Congregação Cristã, os neopentecostais de hoje em dia, Igreja Sem Nome e Igreja Unicista. Aqui algumas só. Com muita sutileza, eles negam a pessoa e o senhorio de Cristo. Meu conselho é: fujam dessas igrejas. Não deem ouvido ao que elas pregam, ensinam e profetizam. Não assistam seus canais no YouTube. Não recebam em casa seus evangelistas e nem aceitem seus convites para visitá-los. Não faça isso. Você vai arrebentar a sua fé. Você vai desconstruir tudo que vem sido construído até hoje no seu coração, pela palavra de Deus.
Paulo aponta 4 ferramentas que os falsos mestres usavam como método para escravizar a mente e o coração dos crentes de Colossos. A primeira, vejamos, a filosofia. Está logo aqui no texto. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia. O que significa isso? A palavra filosofia significa amar a sabedoria, mas não é essa filosofia que Paulo está falando, não. Porque amar a sabedoria é uma coisa que todo cristão deveria amar, porque Deus é sábio. Então você ama a Deus, você ama a sabedoria divina. Então não é essa filosofia que Paulo está falando, né? No contexto do primeiro século, segundo Joséfo, um historiador judeu romano, ele conceitua assim a filosofia daquele contexto. Todo sistema elaborado de pensamento ou de disciplina era chamado naqueles dias de filosofia. Então, qualquer pensamento ou disciplina, ou matéria, era chamado de filosofia. Então, era uma coisa ampla. Não é como é hoje em dia, mais detalhada, né? Hendrickson também comenta isso. Ele diz o seguinte: Paulo está advertindo contra o tipo de filosofia que não leva a nada mais do que falso engano. Então, aqui é uma filosofia que promove, ela é enganosa. Burt comenta: a filosofia incluía todo tipo de pensamento, fosse secular ou religioso, teórico ou prático, sofisticadamente intelectual ou grosseiramente supersticioso, fosse chamado de ideia, norma, doutrina, preceito, fé ou ideologia. Então, no contexto aqui, irmão, do primeiro século, a filosofia envolvia tudo isso. Religião, qualquer tipo de pensamento. Não é a filosofia de Sócrates, Platão, não é essa filosofia que Paulo está falando aqui. Mas fala aqui desse contexto, né, maior do contexto filosófico aqui, que tem a ver com coisas, com superstições, com filosofias, com ideias, com normas, com doutrinas de homens, e por aí vai. Não é? Nós podemos observar isso aqui no verso 4, com respeito à filosofia, que diz assim, ó, Paulo fala de raciocínios falazes. Isso é filosofia no contexto. Raciocínios falazes. No verso 8, Paulo fala de tradição dos homens. Era um tipo de filosofia. Paulo fala no verso 16, legalismo religioso. Era um tipo de filosofia no contexto da época. E Paulo fala no verso 18, culto aos anjos e visões. Era um tipo de filosofia no contexto de então. Então, no contexto, essas coisas faziam parte da filosofia da época. E é justamente isso que Paulo está combatendo na igreja de Colossos. Burt, mais uma vez, comenta: qualquer filosofia que não leve em conta Deus, qualquer conceito que não venha em última instância de Cristo, nada mais é do que um engano satânico. Era o que estava acontecendo lá. Então, veja só, o que coisa boa, Burt fala aqui. Qualquer filosofia, qualquer uma, que não leve em conta Deus, e a grande maioria das filosofias do nosso contexto hoje, daquele contexto daquela época, não leva em consideração a Deus, antes, pelo contrário, eles desconstroem a ideia de Deus. Qualquer conceito filosófico, no caso aqui no contexto, que não venha em última instância de Cristo. Qual é o conceito filosófico, irmãos, que vem de Cristo em nosso contexto hoje? Se conhece algum? Eu não conheço nenhum. Nenhum. Nenhuma filosofia hoje, em nosso contexto mundial, ela exalta, ela tem origem em Cristo, ou ela tem origem em Deus. Todas elas negam tanto um como o outro, ou desconstroem, ou tripudiam de um e de outro, ou negam um e outro. Então, para o autor, para o comentarista aqui, Burt, isso é engano satânico. E é verdade. É verdade. O que seria... Então, nós vemos aqui 4 ferramentas que esses homens usavam aqui. A primeira é a filosofia. A segunda são as vãs sutilezas. A palavra vã, no contexto, significa
destituído de verdade. Isso quer dizer que o ensino e a doutrina dos falsos mestres eram vazios da verdade de Deus e atraíam os crentes ao pecado. Não traziam qualquer transformação do coração do pecador. Antes, pelo contrário, afundava ainda mais o pecador no seu pecado. Vãs sutilezas levam a isso. Tradição dos homens se refere às mais tradições humanas. Claro que nós temos boas tradições em nossos dias. Nós temos boas tradições. Mas essa aqui não são boas. Tradição judaico-cristã é uma boa tradição. Não é verdade? A nossa tradição reformada é uma boa tradição. Não é verdade? Vamos chegar mais perto. A tradição familiar. O que é que nossos pais nos ensinam quando a gente é pequeno? Honestidade, não roubar, não mentir, falar a verdade, ser autêntico. Isso é uma boa tradição. Eu acho que todos os pais aqui, ou vocês que são filhos hoje, receberam isso. É uma boa tradição. Mas essa tradição que está aqui não é essa que Paulo está falando aqui. É uma tradição conforme o mundo. É uma coisa pejorativa, ruim, né, que degrada, que desvia, né, que leva ao pecado. Né? Isso, é isso que ele está falando, que ele está fazendo aqui. Tradição dos homens. Paulo se refere às mais tradições humanas. No contexto, se refere aos conceitos religiosos inventados pelos homens, distorcendo a palavra de Deus conforme seus interesses. Observe no versos 16 e verso 18, do capítulo 2. E quarto, os rudimentos do mundo. Rudimento pode significar princípios fundamentais. Isso significa que a filosofia e a tradição dos homens são conforme os princípios e valores do mundo, e não conforme os princípios e valores de Cristo. Isto é, a filosofia e a tradição dos homens são governadas pelo sistema de valores do mundo. São mundanas. Nada tem a ver com Cristo. Nada tem a ver com a tradição cristã daquele contexto, e nem do nosso contexto. No final do verso 8, Paulo conclui seu argumento dizendo o seguinte: a filosofia e a tradução dos homens não é segundo Cristo. Não é, e se não é, irmãos, rejeitem, não aceitem. Tudo que é ensinado e pregado por esses falsos mestres não tem nada a ver com Cristo. Nada a ver com Cristo. Observe o que Paulo diz, né, na carta aos Gálatas, capítulo 4, verso 9. Diz assim: mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como estáis, voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. A gente percebe que não é só uma crise na igreja de Colossos. A igreja de Gálatas estava vivendo a mesma crise. Os falsos mestres, os falsos ensinos, os judaizantes exigindo coisas dos crentes que a palavra de Deus não estava exigindo. Então, Paulo fala aqui de rudimentos fracos e pobres, né, que vão te levar de volta a você se escravizar no pecado. Os rudimentos que Paulo fala em Gálatas são os rudimentos do mundo que ele fala em Colossos. O fato é, deixar de ouvir e seguir a Cristo e abraçar outra vez a filosofia e a tradição dos homens, conforme o mundo, é voltar ao próprio vômito e se escravizar novamente ao pecado e negar o senhorio e a divindade de Jesus Cristo. Seria uma tragédia se a igreja de Colossos e a nossa desse ouvido aos falsos mestres com suas vãs filosofias e as tradições desses homens. Seria negar a Cristo e voltar à vida de escravidão ao pecado. Irmãos, a igreja tem que pregar Cristo. Não pode pregar outra coisa. Não pode pregar filosofia. Não pode pregar sociologia. Não pode pregar, histórias, testemunhos. Não, irmãos. Não é isso. Essa não é a função da igreja de Cristo, da igreja de Deus. Tem que se abrir a Escritura e pregar a Escritura. E capacitar a igreja, instruir a igreja, edificar a igreja através da pregação da palavra de Deus.
Irmãos, preste atenção. Não se engane se você não vigiar e se vestir de Cristo. Você pode cair facilmente nas garras destes mercenários disfarçados de pastores e mestres. Eles são lobos vorazes, querendo comer o seu coração, beber o seu sangue. Jesus alertou seus discípulos em João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão aqui de João 10:10 não é o diabo não, tá, gente? É o ladrão mesmo. São esses falsos mestres. Aqui não é o diabo não. Nunca foi. Mas por incrível que pareça, muitas ovelhas, mesmo tendo acesso à palavra de Deus e à igreja do Senhor, se apaixonam pela lábia enganosa dos ladrões e se envolvem com eles. Isso, irmãos, é sério demais para o nosso contexto aqui. Vejamos agora 3 argumentos divinos que Paulo revela à igreja de Colossos para que ela se apegue a Cristo, não dando ouvidos à filosofia e à tradição dos homens. Primeiro argumento, a divindade de Cristo. Verso 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo diz no verso 9, Cristo é divino. Esse é o principal argumento de Paulo. Jesus Cristo é plenamente homem e plenamente divino. Não se trata de uma visão, uma miragem, um fantasma. O fundamento do cristianismo está nesta verdade divina. Se negarmos a divindade de Cristo, negamos toda a obra redentiva de Deus. E era isto que a filosofia e a tradição dos homens estavam fazendo. E muita gente aí, irmãos, não crê nisso. Não crê na divindade de Cristo. Segundo argumento de Paulo. A graça de Cristo nos crentes, verso 10 a 12. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, do despojamento do corpo, ou mais do despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. E tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. A graça de Cristo nos crentes. Burti comenta mais uma vez. Aqui Paulo está falando sobre nossas necessidades espirituais. Tudo que é necessário para a nossa salvação, santificação e amadurecimento na fé, todas estas coisas são encontradas em Cristo Jesus. Tornou-se para nós sabedoria de Deus e justificação e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios 1, 30 a 31. Ele fala aqui de sermos circuncidados na circuncisão de Cristo. A sua graça sobre nós, o batismo sobre nós e a nossa ressurreição no último dia. E, por fim, aqui nos versos 13 a 15, a dívida paga para com os crentes. Ele diz assim, verso 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela circuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-os inteiramente, encravando-os na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A cruz para nós, irmãos, é o centro da nossa vida, é o centro do cristianismo. O que é que está acontecendo aqui? A nossa dívida para com Deus foi paga mediante a crucificação de Cristo. Nele habita toda a plenitude da divindade. Ele pagou a nossa dívida. O que é que isso significa?
Paulo, no verso 13, revela a verdadeira condição do crente diante de Deus. Deus nos deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Nós temos que crer nisso, irmãos. Não há condenação mais para nós. Nenhuma filosofia, nenhuma tradição dos homens, conforme o contexto, tem o poder de transformar o pecador, de perdoar os seus pecados e de tirá-los da morte eterna e lhes dar a vida eterna. Somente só Jesus Cristo pode transformar os pecadores por meio da sua cruz. A nossa dívida foi paga por Cristo. No verso 14, Paulo amplia o alcance do perdão de Deus. Cancelou o escrito de dívida cravando na cruz. Cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Burt comenta mais uma vez. O que foi pregado na cruz não foi a lei em si. Não foi a lei. A lei é a lei como reflexo fiel da vontade de Deus, mas a lei na função de documento de acusação. Isso que foi cravado na cruz. A lei é perfeita. A lei é perfeita. Mas a lei também tem suas acusações contra nós, dentro da sua Constituição. E o que foi cravado na cruz? A lei que nos condenava. Mas a amplitude da lei continua para a nossa vida, irmãos. Então, o documento de acusação contra nós não existe mais. Foi pago por Cristo na cruz. Sendo assim, a função acusatória da lei não tem mais peso para acusar os crentes. Jesus Cristo pagou o preço que a lei exigia para a salvação do seu povo. Somos livres, irmãos. Não temos que ser escravos de filosofia nem tradição humana nenhuma, de homem nenhum. É o que Paulo está dizendo aqui. Nenhuma filosofia, nenhuma tradição dos homens traz essa revelação, essa verdade para mim, para você. Ela não tem poder para isso, a não ser para nos desviar e nos levar de volta para o pecado. No verso 15, Paulo encerra seus argumentos contra os falsos mestres e as falsas doutrinas, revelando o pleno triunfo de Cristo sobre o mundo espiritual. Ele revelou sobre o mundo físico, na circuncisão e no nosso batismo, e cravando na cruz a dívida contra nós. E agora ele revela Cristo como o triunfo sobre todos os poderes espirituais. O que é que diz o verso 15? E despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Burt comenta mais uma vez, irmãos, mas Deus o desarmou. Ele arrancou de suas mãos o documento da dívida que ele, como promotor, apresentou como uma lista de acusações contra nós. Ele quem? O diabo. Ele pregou na cruz, anunciando diante de todo o universo que toda a nossa dívida foi paga pelo sangue de Cristo. E que ele próprio, como juiz e credor, está plenamente satisfeito. Deus. Caso encerrado, o diabo fica sem argumento, o acusador fica sem palavras. Esse é o Evangelho de Cristo. Essa é a mensagem de Paulo para a igreja de Colossos. Para que não deem ouvido, tenham cuidado, deem ouvido a Deus, a sua palavra. Conclusão, irmãos, da nossa mensagem de hoje. Eu vou trazer aqui 3 perguntas, que o comentário de Burt traz. Eu trouxe isso na pregação passada, eu vou repetir isso aqui de novo como conclusão. Primeira pergunta que ele faz aqui, você vai responder para você mesmo. Estamos determinados a seguir a Cristo até o fim? Ouvindo e crendo unicamente em sua palavra, de coração, com confiança, com fidelidade? Segunda pergunta. A nossa total confiança nele como Senhor de toda a criação e Salvador é absolutamente eficaz e ainda está intacta em nosso coração? Eu espero que sim, irmãos. E terceira e última pergunta.
como aplicação para do nosso sermão de hoje. Depois de o termos recebido, andaremos nele, obedecendo à sua vontade, submetendo-nos ao seu senhorio, imitando o seu modo de vida, desfrutando constantemente da comunhão com ele. Irmãos, que Deus nos abençoe. A Cristo toda a glória, toda a honra, pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos ficar de pé? Vamos orar, encerrando a nossa exposição de hoje. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo Teu ensino e nos ajuda, Senhor, a termos cuidado com as filosofias, com a tradição dos homens, que são conforme, Senhor, os rudimentos desse mundo, que não tem nada a ver com o Senhor. Dá-nos discernimento, Senhor, para discernirmos essas coisas e rejeitarmos e andarmos, Senhor, livres com o Senhor, sem voltar à escravidão, Senhor, do pecado. Ajuda-nos, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e que as doces consolações do Espírito Santo esteja com essa igreja, animando, fortalecendo, cuidando, guardando até a volta de Cristo. Vem, Senhor, vem buscar a tua igreja. Amém. Podia sentar.